Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência no vídeo número 51 e nós vamos para a questão de número 655, no Livro dos Espíritos, Adoração Exterior. Então, Allan Kardec aqui, ele pergunta assim, merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, do fundo da alma, fazendo-o apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso? Isso é para ser pensado, porque muitas vezes nós julgamos as pessoas de uma forma assim muito errônea. Mas olha só para você ver o que os bons espíritos respondem. Nisto, como em muitas outras coisas, a intenção constitui a regra. Olha só. A intenção constitui a regra. Não procede mal aquele que, assim fazendo, só tem em vista respeitar as crenças de outrem. Você entendeu? Não procede mal aquele que, assim fazendo, só tem em vista respeitar as crenças de outrem. Procede melhor do que um que a ridiculize, Quantas pessoas às vezes ficam ridiculizando a religião do outro, no sentido, aí você pode pensar assim, mas você fala muito mal de religião, Luiz. Não falo mal não. Se eu falasse, eu assumiria aqui. Eu apenas procuro fazer um esmiuçamento mostrando à luz da doutrina dos espíritos o que acontece por detrás dos bastidores, onde muitas pessoas não sabem, mas a questão aqui é outra. Quantas pessoas que ficam ridicularizando a religião do outro? Eu tenho um amigo que nós éramos amigos assim, nós somos amigos muitos anos. E um dia ele chegou e me disse assim, chegou no serviço, ele chegou no serviço e me disse assim, nós éramos amigos de serviço, ele trabalhava com o meu patrão junto comigo, éramos amigos de serviço. E ele me disse assim, falou assim, esse fim de semana eu fui batizado numa denominação aí, religiosa, não vou dizer nome não.
E a gente tem que ter muita ética nesse momento, né? Então, eu queria saber de você, se você gostaria de passar a frequentar também a minha religião. Aí eu peguei e falei assim, não tem intenção não. Até porque naquela época eu já iniciara no espiritismo. Então eu falei para ele assim, não, eu já tenho religião, eu sou espírita. Ele falou para mim assim, olha, então sinto muito em te dizer, mas de hoje em diante nós vamos assim nos respeitar aqui no serviço, mas fora do serviço, onde você me vê, você nem me cumprimenta, porque aqueles que não fazem parte da denominação a qual eu passei a frequentar não são considerados da nossa família religiosa. Olha para você ver quanta ignorância. Então, quantos crentes descem a lenha, falam mal de outras denominações religiosas, né? Quantos crentes que não respeitam padres, né? Quantos crentes que não respeitam as orações dos católicos e vamos dizer também assim, quantos católicos que não respeitam o comportamento de certos crentes. Gente, isso é tudo ignorância. Porque Deus é um só. E outra, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, eles não deixaram religião nenhuma na face da terra. Eles não deixaram. Ah, mas o catolicismo foi deixado por Deus. Não. O catolicismo é obra do homem. Jesus não veio aqui na terra para fundar uma religião de espécie alguma. Até porque existe um grande equívoco, muitas pessoas acham que Jesus é Deus, e que Deus é Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo, né, da Santíssima Trindade. Isso é tudo, né, charlatanismo, é tudo mistificação. Ai, Luiz, você está falando mal. Não estou falando mal. Eu estou tentando mostrar uma coisa que ninguém mostra. Ninguém explica isso. E a pior coisa que tem é você passar a vida toda enganado ou enganada. Entendeu? Mas muitas denominações religiosas falam mal uns dos outros, né? Então, procede melhor do que um que a ridiculize, porque então falta a caridade, aquele, porém, que a pratique por interesse e por ambição, se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens, né? Então se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. A Deus não podem agradar os que fingem humilhar-se diante dele, tão somente para granjear o aplauso dos homens. Às vezes você vê a cara da pessoa, mas você não vê o coração.
E é óbvio, às vezes não. Nós nunca que conseguimos ver o coração, nunca que conseguimos enxergar os pensamentos da outra pessoa que está ali ao nosso lado. Porque eu penso que se as pessoas conseguissem enxergar os pensamentos das outras pessoas, sairia morte toda hora no mundo. Toda hora. Porque o que as pessoas emitem de pensamentos negativos uns contra as outras, não está escrito, né? Então, olha só para você ver. Aquele, porém, que a pratique por interesse e por ambição, se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Então, não adianta você querer praticar uma denominação religiosa, entendeu? É por praticar, por interesse e por ambição. Só para você fazer graça ou, às vezes, por você querer tirar vantagem de alguma forma. Porque você consegue enganar por um certo tempo, eu acredito que a pessoa consegue enganar os encarnados, mas ninguém consegue enganar a si próprio, ninguém consegue enganar a própria consciência, ninguém consegue enganar a Deus, a Jesus, a providência divina. E mais cedo ou mais tarde, como se diz o ditado, né? A casa cai. E a hora que a casa cai, não adianta reclamar. Se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. A Deus não podem agradar os que fingem humilhar-se. Então, olha só, a Deus não podem agradar os que fingem humilhar-se. Então, não adianta. Diante dele. Então, somente para granjear o aplauso dos homens. Às vezes você age de uma forma para poder granjear aplausos, né? Diante dos homens aqui na terra, granjear elogios, mas isso fica aqui na terra. Isso não agrada, como se diz, não agrada em momento algum aos olhos de Deus. A questão de número 656, Kardec pergunta assim, olha só para você ver. A adoração individual, né, será preferível à adoração em comum? Então, o que está perguntando aqui? Se é preferível você adorar a Deus individualmente, sozinho, ou se você ou se é preferível você se reunir ali com uma multidão de pessoas para adorar em comum, né? É melhor você adorar a Deus sozinho ou sozinha, ou é melhor você adorar a Deus no meio de uma multidão?
Em vez de você adorar sozinha, você vai para o meio de uma multidão que está adorando a Deus, né? E faça ali os seus rituais. Então nós sabemos que esse processo é um processo assim que é relativo. Por mais que a pergunta venha um pouco diferente do nosso esmiuçamento, mas é para poder esmiuçar mesmo, para mostrar outro ângulo. Por quê? Porque a adoração adorar a Deus da forma como a humanidade adora na Terra. Às vezes muitas pessoas falam assim, Luiz é muito polêmico. Mas não é questão que eu sou polêmico. É que eu falo a verdade. Simplesmente. E as pessoas, por não gostarem de ouvir a verdade, acham melhor sair falando mal de mim. É óbvio, né? Porque o que eu tenho para dizer, essa adoração que existe aqui na Terra é falsa. Deus não precisa ser adorado. Deus não precisa de elogios. Deus não precisa dos nossos aplausos. Deus não precisa de nada que nós, né, realizamos aqui na Terra em nome dele. A melhor forma, vamos assim dizer, porque isso também Deus não está nem aí, porque isso não afeta Deus. Isso nos ajuda, porque Deus, gente, você tem que entender uma coisa. Eu procuro explicar essas coisas para as pessoas, mas às vezes as pessoas não entendem. Deus não precisa de nós, gente. Jesus não precisa de nós para poder. Jesus não precisa de nós para poder evoluir. Deus, muito menos, Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos de Deus para nós evoluirmos, porque Deus não evolui. Deus sempre foi evoluído. Sempre. Você entendeu? Então nós é que necessitamos de Deus. Então as pessoas falam assim, eu vou fazer isso para agradar a Deus. E a pessoa vai lá e acende uma vela. Tudo bem. É a crença dele, ele acredita naquilo, tudo bem. Mas não deixa de ser um misticismo. Não deixa de ser um esoterismo. Não deixa de ser uma perda de tempo. Pega o dinheiro daquela vela, compra um pão, põe uma mortandela dentro e dá para uma pessoa que está passando necessidade. Então você quer adorar a Deus mesmo? Vamos usar esse termo agora. Porque não é a Deus que nós adoramos. Todo bem que nós fazemos não adora a Deus. Todo bem que nós fazemos é revertido em prol de nossa evolução. Porque Deus já é evoluído. Nós é que necessitamos evoluir. Mas vamos pensar assim. Você quer adorar a Deus? Arregace as mangas, erga a fronte
e vai ajudar os necessitados. Vai ajudar as pessoas carentes, as pessoas doentes, as pessoas enfermas. Vai orar em prol desses que encontram-se nas penitenciárias. Agora, entenda bem, tudo isso não vai servir de nada para Deus. Não vai servir de nada. Porque Deus não precisa das nossas orações. Deus não necessita das nossas orações. Deus não necessita da nossa comiseração. É nisso que as pessoas não entendem. Por quê? Porque as pessoas rebaixam Deus ao nosso nível. E esse conceito é errôneo. Gente, Deus é a inteligência suprema. É a causa primeira de todas as coisas. Deus, ele é o incriável. Você sabe o que significa isso? Deus não foi criado. Ele sempre existiu, por todo e sempre. Por toda a eternidade. Passado, presente, futuro. Só que para Deus não existe passado e nem futuro. Para Ele, passado e futuro é presente. Para nós é que existe passado, presente e futuro. Para Ele não. Porque Ele é o todo. A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Não sei se você está conseguindo entender. Então, se você xingar Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai desestruturar o teu sistema imunológico espiritual, o sistema imunológico espiritual, o sistema imunológico físico, e você vai ficar acessível a uma enfermidade. Mas não é maldade de Deus, não é castigo de Deus. É porque você baixou o teu nível vibratório. Agora, faz o seguinte. Eu vou rezar uma semana e vou fazer caridade uma semana para me agradar a Deus. Você não vai agradar a Deus nem... Olha, da mesma forma que quando você xingou a Deus e que ele não foi atingido, aquela uma semana de caridade também não vai chegar a ele. Porque Deus não precisa da nossa comiseração. Deus não precisa da nossa caridade. Aquela caridade que nós fizermos ali durante aquela semana vai reverter-se em bônus de mérito a nossa evolução. Porque ele não precisa evoluir, já é evoluído. Ele é o todo. Agora nós não façamos a nossa parte para ver não o que nos acontece, entendeu? Então nós vamos deixar para continuar no próximo vídeo, porque eu só li a pergunta. Então nós vamos, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre a resposta dos bons espíritos com relação à questão de número 656, tá bom?